Quando surge, família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Danilo, que já diz que não é mais jogador do Palmeiras. A gente tem a dificuldade que a Leila encontra para contratar jogadores e eu explico isso para vocês. E também, rapaziada, o problemão que o Palmeiras tem agora com o Cadu. Vocês nem imaginam o BO que é. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo, meu irmão. Então roda a vinheta. Salve, salve, família! Quando surge, como vocês estão, porcada? Eu tô muito bem, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, aquele mantra chegou, fortalece com o seu like, a sua inscrição, eu já agradeço demais. Iniciando os nossos assuntos, um recado bem rápido do nosso grande patrocinador, 1xBet. Rapaziada, 1xBet é o único que com esse cupom você consegue dobrar o seu primeiro depósito. Sabia disso? O melhor de tudo, 50 vira 100, 100, 200, 200, 400 e vai indo embora. E o da hora também é que o 1xBet é o maior no segmento, ele é o cara que te dá total segurança porque ele patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários clubes pelo mundo, rapaziada. Olha que top! Então, é credenciado, é bom mesmo, é o maior no segmento e isso te dá a total certeza que você vai receber a sua graninha. Então é hora de fazer uma renda extra. Link aqui embaixo no comentário fixado, família. Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, quero começar falando do BO que o Palmeiras enfrenta. O BO que o Palmeiras tem, né? Cada uma também. Bom, o nosso maior problema hoje é o Cadu, o famoso Carlos Eduardo. O garoto está no Palmeiras, apareceu no bid, não apareceu na academia de futebol, não está treinando com o time do Palmeiras e isso é um problemão. Um jogador que ganha aí em média de 500, 600k, chegou a peso de ouro, chegou a peso. O Palmeiras pagou 32 milhões de reais nele e agora tem um problema porque o Palmeiras emprestou pro Red Bull, não vingou, emprestou pro Cap, não vingou, emprestou para um monte de clube aí, rodou e não vingou. O jogador que chegou em 2019, chegou com panca para decidir, marcou um gol contra o São Paulo, que eu lembro, né? Um gol de fora da área, tudo isso no Paulista e depois não jogou quase nada. Não é bem aproveitado, não foi bem aproveitado, não rendeu, não demonstrou. E é isso. A gente vê pela qualidade do jogador quando ele vai pro Cap, quando vai pro Bragança e não joga bem. E aí, como é que fica, né? Então a gente tem um sério problema aqui, um BO muito grande. O jogador ainda não se apresentou ao Palmeiras. O Palmeiras e o empresário do jogador estão tentando procurar clube para ele. Se não aparecer, ele vai se apresentar e vai treinar na CEP também, porque para ser justo. É o que eu sempre falei para vocês, jogador não bateu na porta do Palmeiras falando, ô, me contrata aí. Não, o jogador está lá, o Palmeiras foi atrás, com o Matos, todo mundo, contratou ele. Na época parecia ser uma boa opção, apesar que eu acho que eu nunca contrataria esse jogador. Não precisa ser tão inteligente assim, mas a gente sabe que o futebol tem muita coisa no meio embolada. É isso. Agora, rapaziada, dando seguimento, quero falar sobre o problema que o Palmeiras está tendo sobre contratação, rapaziada. É o seguinte, a Marília Ruiz, né, se não me engano, da ESPN, ela fez, tem uma declaração dela num dos programas, onde ela fala sobre a Leila. E ela parece ser bem próxima da Leila, porque ela tá falando que é informação de dentro do Palmeiras. É gente de dentro que passou essa info pra ela, tá? Nada contra, mas é só pra deixar claro pra depois o pessoal falar, é isso, é aquilo. Não, é gente de dentro que acabou passando essa info pra ela, tá? Só tô arrumando o volume aqui do microfone pra vocês. É o seguinte, pessoal, ela deixa bem claro que a Leila, ela se deparou com um problema. Quando ela virou a mandatária do Palmeiras. Ela não consegue contratar jogador porque alguns jogadores têm uma opção que prefere ir para o rival, que nem ela colocou o exemplo do time da Marginal Sem Número, do Corinthians, onde ela fala, a própria Marília Ruiz, ela diz que o jogador preferiu ir para o Corinthians do que vir para o Palmeiras, e o cara tinha uma proposta do Palmeiras, e o problema que aí a Leila, ela se deparou, eu não entendo isso, olha só o que eu vou explicar para vocês, a Leila se deparou com um problema que o futebol é o lugar onde 6 é maior que 7 e não tem importância, ela quis dar 7 pro jogador, o time deu 6 e ele preferiu ir pro rival que não ganha título. Ela não entende isso. Só que o futebol, a graça do futebol são essas coisas. Agora, o que eu não entendo sobre esse contexto todo é que a Leila tá no Palmeiras desde 2015. Gente, desde 2015, porcada. Ela tá do lado de Paulo Nobre, do lado de Maurício Gagliotti e agora ela é a mandatária do Palmeiras.
não é possível que ela não entendeu como funciona o mercado futebolístico no Brasil e no mundo, né? O Scarpa é o cara, eu acho que isso daí ela deve ter caído do cavalo. O Scarpa é o cara onde ganha 500, ela ofereceu 1 milhão e ele prefere ir para um time de segunda divisão, literalmente, para ganhar aí, cara, sei lá, 500 que ganhava aqui, ou 600, sabe? Uma coisa assim. Então ela não consegue entender, só que o futebol tem dessas. E a gente ama esse esporte por causa disso. Então ela se deparou com isso, só que vi falar que abriu a geladeira e percebeu isso agora, não dá, né, tia? Tia Leila, não dá. Você tá aí desde 2015, são 7 anos, 6 anos aí, ou 8 anos, falando de Palmeiras, vivendo do lado do Palmeiras. Como você vem falar que é só isso? Não, não dá, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que muitos problemas estão acontecendo que não estão conseguindo contratar. E outra coisa importante, antes que eu me esqueça, a própria jornalista Maria Ruiz, ela falou que a Leila está treinando 3 pessoas para poder aí conseguirem contratar jogadores, porque ela fala, cara, parece clube amador isso. Ela fala que os caras vão procurar o Zenit e não sabe para quem ligar. É por isso que tem um intermediador de jogador, por isso que tinha o Matos. Por isso que o Alexandre Matos era top por causa disso. O cara, ele tinha todo mundo na palma da mão dele. Vamos contratar o Borja? Vamos ligar pra quem? Vamos passar um dia lá no hotel do Borja e ele não vai falar com os chineses e ele vai jogar no Palmeiras e acabou. É isso. Essa é a diferença. Ela diz que o Barros, o Anderson Barros, é um cara de confiança, mas ela percebeu que ele não tem esse feeling disso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em pleno 2023 a gente vai pensar assim? Manda esse cara embora e traz outro. Traz o Matos, traz o Capim. Matos, Capim, a lavoura inteira. Não quero saber, mas traz alguém que saiba contratar. Não tem como. O maior clube do Brasil tá com um cara que não sabe contratar, não sabe pra quem ligar, gente. Que é isso? Não faz nem sentido essa história. Mas é isso que ela explicou, é isso que tá acontecendo. Eu não desacredito, viu? Eu não desacredito. Porque dentro das alamedas lá, rapaziada, é tudo isso que comenta, tá? É o seguinte, pra falar do Danilo. O Danilo, todo mundo sabe, o Nottingham Forest ontem intensificou com mais uma proposta, bateu os 20 milhões de euros. Eu acho estranho porque tem gente que fala 20 milhões de euros, mas os caras trabalham em libras, né? Então eles devem ter ajustado aí. Todo mundo tá falando euro, né? Por isso que eu tô falando, se melar isso daí, todas essas fontes aí é mentira, hein? Tô falando, porque normalmente já chega com o valor certo dos caras. Que o Forest chegou com os 20 milhões de euros e o próprio Danilo, o jogador, ele já fala que vai jogar com o Scarpa. Ele já dá a dizer que está fora do Palmeiras. Então é questão de tempo para os caras se organizarem e fechar isso daí. Dizem que a intenção do Palmeiras é prorrogar até o final da próxima janela, até junho. Que o Danilo fique até junho. Eu acho impossível. Eu acho impossível. Porque o Nottingham Forest não vai pagar 113, 115 milhões agora para ter o cara lá na frente. Não é o Real Madrid, é o Nottingham Forest, gente. Ele esperou o Gustavo Scarpa porque era a lei, era a regra. O cara não poderia jogar porque ele tinha um contrato com o Palmeiras e sairia no final do ano. São coisas diferentes. Quando você paga, o Real Madrid espera o Endrick porque é a regra, é a lei, é a FIFA. Eles colocam isso, o jogador só pode sair com 18 anos, que é o que vai acontecer com ele. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença. Valeu por todos os membros. Se você pensa em ter alguma vantagem, vou começar já a pedir as caricaturas do pessoal dos membros. Então, cara, se você quer ter alguma vantagem, seja membro deste canal, humilde canal que traz notícias todos os dias. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falou!